Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio. Vamos dar início aqui ao nosso comentário de fechamento do dia de hoje. E vamos utilizar, tentando mostrar a vocês, a gente em qualquer lugar vê muito análise de gráfico diário. Eu vou usar para vocês a análise de gráficos semanais, que é uma análise que eu gosto. Pode ser o gráfico puro, pode ser um gráfico que contenha, como esse, ou um gráfico que contenha uma média 21, que eu gosto que seja exponencial, por acompanhar mais de perto os preços. E para uma visão de prazo um pouquinho maior, uma média 40 aritmética, ou uma média 50 aritmética. Né? Para que servem duas médias assim? Quando você tem uma tendência de alta ou uma tendência muito bem definida, o que acontece é, os preços vão se manter acima da média 21 e com um ótimo espaçamento entre essas médias. Quando as médias, como nesse momento aqui do Bovespa, quando elas ficam muito cruzadas, uma cruzada em cima da outra, significa uma área de congestão muito grande. Então, repare aqui, houve um ciclo altista, as médias abriram. Aqui o ciclo altista de 2007, médias abertas. Então o Bovespa, seguindo a nossa ideia que a gente já comenta, o Bovespa vem fazendo topos e fundos mais baixos. Aqui está tentando fazer de repente um fundo no mesmo nível, certo? Semanal. Porém, reparem que já houve aqui a mínima da semana passada, já bateu aqui. A perda de 64 mil em fechamento levaria o mercado para buscar então 61 primeiro, 58 depois. Quem quiser arriscar, pode arriscar uma comprinha aqui com stop curto. Vamos dar uma olhada no Dow Jones. Como a gente comentou aqui a questão da tendência do Dow Jones, o Dow Jones, apesar de tudo, continua em tendência de alta. Por que a gente pode dizer isso? Topos e fundos mais altos, preços acima da média 21 exponencial, que é essa em azul. Olha que excelente espaçamento entre as médias, olha aqui, ó. Excelente espaçamento entre as médias, embolou, rompeu, abriu uma nova tendência. Né? Lógico que a gente já viu outro dia, isso aqui existe uma resistência de Fibonacci em 12.800 pontos. Bateu ali e sentiu, mas a tendência ainda é altista, até que se desconfigure isso aí. Vamos dar uma olhada aqui em alguns papéis aqui da nossa bolsinha. Atualmente a gente tem que chamar de bolsinha, porque ou de pochete, porque o Bovespa atualmente está dando muito pouca alegria. Quando acontece o lucro realmente é muito pequeno, muito pouco papel interessante para se operar. Mas vamos lá. As médias aqui ainda estão cruzadas para compra. Está em área de suporte, R$ 44,00, porém os preços já abaixo da média de 21 e já tendo perdido aqui o fundo anterior. Então a gente não pode dizer que a Vale está em alta. Só vai tentar a alta de novo quando romper aqui o topo em 48,40. Vamos dar uma olhada em Petro. Petro aqui tentou engatar uma alta, tentou abrir uma tendência de alta, porém, olha, sofreu a influência dessa linha de tendência de baixa, voltou e agora está em área de suporte em R$ 24,00. Lembrando que existe uma área de Fibonacci aqui, um objetivo de Fibonacci em 22,64, e nessa região entre 24 e 22,64 existem inúmeros suportes. Porém, enquanto fazendo topos e fundos mais baixos, enquanto abaixo da média 21, enquanto abaixo da LTB, a tendência da Petro é de baixa. Assim como todos os papéis de siderurgia, olha, vamos dar uma geral.
Da mesma maneira como a gente viu que na alta as médias abrem, olha aqui, está um pouco poluído o gráfico por causa dos fibos que eu venho utilizando aqui para tentar marcar um ponto de fundo. Eu acho que está bem perto de Gerdau fazer um fundinho de curto prazo e voltar para buscar aqui no mínimo os R$20. Mas olha só como a média aqui também abriu, olha, a 21 e a 50, como a média abriu, bonita, né? E ela abrindo bonita, ela significa o quê? Ela significa tendência de baixa claramente definida, assim como quando ela abre, olha, congestionou aqui nesse, abriu a média, congestionou, abriu a média, baixa, abriu a média, tendência de alta, virou tendência de baixa. A mesma coisa aqui, ó, médias bem abertas, alta, cruzou, voltou a fazer um fundo, rompeu essa resistência, fez um fundo acima da média 21, explodiu para cima. Todo o setor de siderurgia, principalmente Gerdau e GGBR, Gerdau e Usiminas. Vamos dar uma olhada na Usiminas. Usiminas até mais feia que a GGBR. Por quê? Porque os 50% de fibro de Usiminas é em R$13 desse pivô baixista. Reparem as médias também abertas, semanais aqui, 21,50. Já na GZBR4, reparem vocês, isso é uma coisa importante para saber quem vai repicar primeiro, ou quem pode repicar primeiro, que os 200% de fibro desse pivô aqui está em 15,80, então é muito mais fácil. E aqui existe um pivôzinho menor com objetivo em 16,77, então é muito mais fácil para Gerdau repicar no momento do que Usiminas, certo? Vamos dar uma olhada agora em alguns papéis que eu acho interessantes, papéis que estão em tendência de alta. São esses que a gente deve procurar. Catar fundo, como eu vivo dizendo aqui, é coisa de tatu, amigos. Média 21, MPX é 3, média 21,40 abertas para cima, tendência, corrigiu, veio a média 21, voltou a subir. Se romper R$40, dei uma olhada no que o papel pode fazer. No médio prazo, logicamente falando, se romper os 40 e 50. O primeiro objetivo é 55,94, amigos. Isso dá uma valorização de 41% a preços de hoje. Certo? Então, um papel eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Um outro papel que vale a pena a gente ficar de olho, eu particularmente tenho posição no papel, dentro da mesma ideia, olha, utilizando-se Fibonacci, análise técnica base, uma média e médias para dar suporte, gráficos semanais. Existe um possível pivô de alta montado em Banestes. Vamos traçar aqui uma linha de tendência de baixa no papel. Cadê o meu? Ó, passando aqui nessa região, rompeu, fez um fundo mais alto e parece estar acumulando em cima de 6,20, que foi a minha compra. O stop está abaixo aqui em 6,10. Objetivo 7,37, 8,20, 9,74. Risco retorno excelente, médias posicionadas para compra. Um outro papel que eu dei esse dia para vocês aqui, desculpe, esse código não existe, é Ultrapar, é o GPA 4 e não um GAP 4. Outro dia eu fiz uma mensagem no nosso fórum que eu disse que algumas regras de análise técnica são importantes ser seguidas. Não existe nenhum papel que já tenha caído tanto que não possa cair mais, e nenhum papel que tenha subido tanto que não possa subir mais. Ultrapar, principalmente papéis que estão em tendência. Ultrapar é um caso desse. Ultrapar, na minha opinião, tem um mega pivô de alta que projetaria 26,64, foi lá, lateralizou, e o próximo objetivo é 35,23. E aí, se vocês olharem aqui de perto, olha, vamos dar uma olhada em Ultrapar, olha, dentro da mesma ideia, médias 21,50 abertas, significando tendência de alta. O papel rompeu uma resistência importante de 26,85, ela tentou uma, tentou duas, tentou três, na quarta tentativa rompeu, foi lá em cima, pullback. Eu comprei meu papel aqui a 27,11 e o meu objetivo do papel está mostrado lá em cima, R$35. Meu stop por enquanto está na mínima aqui.
e vamos seguindo o papel. Um outro papel interessante é com rodovias. Repare, a mesma situação gráfica, muito parecido com o Ultrapar, média. Esse ativo tem uma história gráfica mais curta, então a média aritmética de 50 deles é pequenininha, só tem isso aqui, mas olha, média 21,50 aberta, com gestão acima da média de 21, rompeu, pode fazer aqui um pullback, fez um pullback, retornou a subir, é compra. Dentro da análise técnica, como a gente poderia projetar isso aqui até sem Fibonacci, você pegaria a expansão aqui da 11,86 e 3,65, ou seja, o tamanho da congestão, projeta essa congestão rompida para cima. A gente pode fazer. Eita, confusão aqui. Vamos ver se a gente faz aqui. Ó. Aqui. Aqui. Pela análise técnica, você teria aqui um objetivo pela congestão rompida, sem utilizar de Fibonacci. Um objetivo em 15,72. Eu acho que esse papel aqui, quem opera gráfico semanal não tem que operar padrão, tem que operar tendência, deixa a tendência correr. Um outro papel que não está tão bonito quanto esse, mas vale a pena ser acompanhado. Olha só. Brasil Brokers. Tá? Perdeu as duas médias, voltou a ficar em cima da média, tem uma área de resistência aqui em 8,76, rompeu aqui, houve rejeição de preços, voltou e agora tenta de novo. Um rompimento de 8,76 pode gerar entrada, sabendo, lógico, que vai ter uma resistência importante aqui em 9,74. Isso aqui só rompe em mercado se o mercado engatar alta. Quem gosta de tentar um outro papel aqui interessante seria Suzano Papel e Celulose, que eu acho que a gente já vem acompanhando há um tempinho. Dentro da mesma ideia, olha, essas médias aqui elas estão embaralhadas, ou seja, a perda do suporte em 13,50 aciona a venda, o rompimento da resistência em 15,87 aciona a compra. Joga um alarme para cada lado e não precisa fazer mais nada, todo dia olha para ver se o alarme disparou. Quem gosta de tentar comprar suporte, eu avisei desse papel aqui, mas reparem como as médias elas dizem para a gente como comprar suporte, às vezes é perigoso, tá? As médias aqui estão bem cruzadas para venda. Que isso aqui é uma área de suporte é inegável, porém não é uma operação interessante, a não ser que seja por um giro rápido para comprar nessa faixa aqui, como eu falei, a faixa de 12,50 que eu falei na sexta-feira pelo gráfico diário, e vender na primeira acima de 13,20, 13,50, botou 3, 4, 5% no bolso, pula fora, porque isso é operação de giro, isso não é operação de tendência, então tem que pular fora. Alguns papéis aqui também estão bonitos, mas vamos ver um tipo de papel que tem as médias bonitas, mas já foi, perdemos essa operação. HBO Helbor, que é uma construtora, olha lá, o papel corrigiu, baixou um pouquinho nas médias, o MACD ficou vendidão, mas olha só que afastamento de média. Isso aqui muitas vezes a gente pode entrar comprando esse tipo de papel, tá? Dá para entrar nesse papel de novo? Com certeza. Esse papel aqui, ele provavelmente vai pullbackar da mesma maneira que o Ultrapar fez, ó. Vamos esperar então um retorno desse papel na faixa de 20 e 25 para tomar esse papel da mesma maneira que a gente tomou o Ultrapar. Bom, acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado para fazer day trade, para fazer operações de swing, gráfico semanal é sempre um gráfico interessante. Eu vou dar um foco nessas operações com vocês, já que o Lavarini sempre gosta de operações de swing, que é a especialidade dele. Eu vou então dar de repente uma focada maior, utilizando gráficos semanais, olhando a parte de Fibonacci, médias e análise técnica básica. Um abraço a vocês, até quarta-feira.